Oi, pessoal. Será que... Oi, Platão já entrou. Primeiro participante da nossa live. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando para a nossa segunda live Ed em Casa, né? Esse projeto, né, do curso de edificações para nos aproximar nesse momento de afastamento, de pandemia, dos novos desafios, né? Na semana passada a gente teve a primeira live que bombou, foi um sucesso. E agora a gente fica nesse compromisso das próximas lives, né? Hoje a live vai ser comigo, com a Daiane e com o Michel. E logo eu já chamo eles, vamos deixar o pessoal ir entrando. Somos todos estreantes no mundo das lives, então eu peço que vocês tenham paciência com as patetices, com o nervosismo ou com o que não der muito certo. Vão falando aí nos comentários, né? Vão nos ajudando. Tô vendo que já tem uma galera aí entrando. E eu tô com um roteirinho aqui do lado, então se eu ficar olhando meio assim é porque eu tô colando mesmo. Eu sei que a gente precisa, né, de um roteiro para não se perder, tá? A ideia é que seja bem uma conversa, o espaço esse aqui das lives da Ed, né, do Ed em Casa, é que seja bem uma conversa, um compartilhamento, né, nesse momento em assuntos que nos aproximam, né? Então, todos os professores estão com saudades de estar aí no contato, no convívio com todos vocês. E espero que estejam todos bem em casa, todos se cuidando, todos protegidos, cumprindo os protocolos, porque hoje a gente vai falar exatamente disso, né? De cuidado, de proteção, de segurança, né? E como é que a gente faz isso em tempos de pandemia dentro de um canteiro de obras, nesse contexto da construção civil, que é um baita desafio pra gente, certo? Vão compartilhando, vão comentando aí, eu vou chamar a Daza, a Daiane, né? Acho que todo mundo conhece ela. A Daiane é responsável pela parte das disciplinas de engenharia e segurança do trabalho. Ela é arquiteta urbanista e engenheira em segurança do trabalho, então ela é nossa especialista do assunto na noite. E vou deixar ela dar um oi aí para vocês, então. Então, que responsa, né? Queria aproveitar então o espaço até agradecer a Vanessa que topou esse desafio aqui junto comigo, né? E teve a excelente ideia de trazer o colega Michel para conversar conosco. Então, acho que essa hora vai ser bem proveitosa. Então é isso, pessoal. Que eu tô com saudade de vocês todas, né? A gente não se vê, não ter contato, então foi uma maneira que a gente encontrou de nos aproximarmos, né? E também a gente trazer informação, conhecimento aí, que sempre é bem-vindo, tá? Espero que gostem, né? Ratifico as palavras da Vanessa, né? Desculpem alguma atrapalhação aí, porque tá todo mundo estreando e estrelando no mundo. Tá? Então, espero que gostem, né? Vou passar. Infelizmente, não é possível a gente estar os três, né? Eu, o colega Ricardo e a Vanessa na mesma tela, então eu vou ter que, de vez em quando, dar uma saidinha para, né, dar lugar para o Michel falar, tá? Então é isso. Espero que vocês curtam. Vai ser uma conversa bem descontraída, né? Para a gente abordar essas questões e para lançar assim a reflexão da importância da gente estar sempre se cuidando, tá? É isso. É isso aí. Então, é bem explicar essa dinâmica, tá, gente? A gente realmente não consegue estar os três na mesma tela. Então, a Daza e o Michel vão ir se revezando e eu vou ir tentando controlar isso aqui adequadamente. Então, vamos ver se vai funcionar. Então, agora eu vou alternar para o Michel dar um oi para vocês também. Deixa eu achar aqui o Michel aqui. O Michel, então, ele é engenheiro civil, ele é o nosso diretor de projetos e obras do IFSUL, né, na reitoria. Ele é especialista em gerenciamento de projetos,
E a diretoria de projetos e obras, né, nessa responsabilidade de estar acompanhando e a par de todas as obras do IFE nos diversos campos, está com esse desafio aí nas suas obras também de enfrentar essas questões da pandemia. Então, e o mais importante é que o Michel é ex-professor da EDE e técnico em edificações. Isso aí, isso aí. Bom, boa noite, Vanessa, boa noite, Daiane. Para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês e falando com o pessoal da EDE, um curso que eu tanto me identifico, né? Não só por ter sido aluno desse curso, mas também por ter tido a oportunidade de viver alguns momentos como professor aí do curso, junto com pessoas muito especiais que eu tive a honra de poder ser aluno e também colega, né? Durante um período de tempo. E estamos aí para poder conversar um pouquinho sobre essa situação, essa realidade que a gente está vivendo hoje, né? De pandemia e todas as dificuldades que isso tem trazido para as obras, né? Para o canteiro de obras, todos os cuidados que precisam ser adotados para que as obras possam ser realizadas num ambiente de segurança, né? E algumas ações, alguns procedimentos que nós, na Diretoria de Projetos e Obras, estamos adotando para viabilizar que esses serviços sejam realizados, né? Uma vez que em algum momento essas obras vão ter que retomar, né? Vão ter que ser iniciadas novamente, né? E assim como todas as outras atividades vão ser retomadas aos poucos, né? Então a gente está aqui à disposição. Vamos fazer uma conversa legal aqui, nós três, eu e a Daiane. O pessoal provavelmente vai ter algumas dúvidas, vai ter algumas perguntas durante a nossa conversa. Dou ênfase também para o que tu colocou, Vanessa. Nós estamos estreando nesse mundo das lives, né? Eu também estou com a minha cola aqui do lado, então daqui a pouco vou ter que dar uma olhadinha aqui para o lado para poder buscar um pouco do que a gente planejou e conversar nesse período. E estamos à disposição aí para poder dialogar legal aí durante esse tempinho que a gente tem junto e diminuir essa distância aí com os alunos da edificações. Isso aí, muito obrigada, então, Michel, também por ter topado esse nosso desafio e a proposta da EDE. Acho que é uma coisa importante destacar que esse tema que a gente escolheu, né, foi escolhido na reunião com os professores e tudo, é porque a gente tem essa realidade de muitos alunos estarem nesse momento, inclusive, trabalhando em canteiro de obras, né? Então, é um tema muito pertinente para o momento e buscando atender esses nossos estudantes aí que estão nessa função. Eu esqueci de me apresentar, enquanto eu vou revezando aqui o Michel e a Daza, eu vou dizer, para quem não me conhece, né, que eu sou a professora Vanessa Signorini, sou professora do curso de edificações, sou arquiteta e urbanista e técnica em edificações também. Estou desde 2017 na função de coordenadora de projetos e obras do campus, onde a gente, né, a nossa mais recente obra é a obra de adequação das instalações do PPCI, que no começo do semestre a maioria, né, quem transita lá deve ter observado alguma coisa, e a gente está com esse desafio também na nossa obra de implementar esses cuidados em tempos de pandemia, tá? Então, acho que vamos começar a direcionar mais para o nosso papo. Daiane, que é a nossa especialista, né, na parte de engenharia e segurança das obras, a engenheira. Acho que é importante nesse momento a gente destacar que a preocupação com a saúde, a segurança nos canteiros de obras, ela existe há muito tempo, né? Ela não é uma coisa desse momento. Nesse momento a gente enfrenta um novo cenário, mas tem vários aspectos que são já praxe da construção civil de empregar, né? Tanto de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, a gente tem uma série de normas que a gente precisa seguir. Então, acho que tu pode nos dar esse panorama aí. Bom, é importante, então, né, pessoal, quando a gente começa a falar, assim, dessa questão de segurança do trabalho, a gente entender, e eu acho que talvez para a maioria de vocês também seja claro isso, o quanto que a construção civil ela ainda é um setor muito conservador e resistente quanto às questões de segurança e saúde do trabalho. Quanto é difícil a gente implantar um sistema de segurança. Eu estava analisando dados, né, aqui para trazer a conversa com vocês, lá da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né, o site do governo,
Eu analisei ali rapidamente, né, os acidentes típicos, né, ou seja, aqueles acidentes que ocorreram no canteiro de obra, né, em construção de edifícios, de 2014 a 2017. Eu até fiquei contente, né, porque eu vi que houve uma redução. Lá em 2014 tinha 7.011 registrados, né, lembrando que é só acidentes típicos, excluindo os acidentes de trajeto e as doenças ocupacionais. Então, tivemos 711 acidentes, 2015, 609, 2016, 506 e 2017, que é até onde estão os dados atualizados, 393 acidentes no Rio Grande do Sul. Então, isso mostra já até uma certa mudança, né? Claro que a gente está analisando dados brutos, né? Números, assim, né? Mas a gente pode compreender que pode estar ocorrendo uma mudança, né, no pensamento, né? Então, claro que são números altos, né? 393 acidentes representam praticamente um acidente a cada 4 horas, mais até um acidente. Então, por isso que é importante a gente estar sempre conversando sobre a prevenção, né? Os principais acidentes que a gente registra assim, na construção civil são queda em altura, né, campeão, soterramentos, choque elétricos e choques ou impactos mecânicos. Se a gente for analisar a legislação de segurança para essas causas desse acidente, todas elas já têm uma extensa legislação. Então, inclusive acidente, né? Se a gente for investigar, eu sempre digo nas aulas, né, que acidente, se a gente interpretar, né, literalmente a palavra acidente, que é aquilo que acontece de maneira imprevista e que foge do nosso alcance, em segurança do trabalho a gente não admite esse conceito, né? Porque se a gente for analisar quando ocorre um acidente, seja ele com um dano mais severo, né, até um óbito, ou um dano mais leve, ou um incidente, né, que é quando ocorre caiu um tijolo na cabeça de alguém, mas não machucou, então a gente considera isso um incidente. Se a gente for analisar o que causou, a gente vai ver que houve uma falha ou a não utilização correta dos aparatos de segurança. De segurança. A legislação ela é muito boa nesse sentido. Ela tem, eu digo assim, que 100% das questões de segurança, dos riscos, são passíveis de serem minimizados ou até extinguidos com o uso, com a aplicação da lei, né? O que ocorre muitas vezes, na maioria das vezes, é que não acontece essa utilização, né? E aí eu entro, claro, eu também quero deixar claro, né, que eu estou falando esses dados estatísticos aqui de trabalhadores formais, né? Trabalhadores com carteira assinada, né? Que trabalham nas construtoras, nas empresas. É. Se a gente for pensar no trabalhador informal, essa estatística ela não é contabilizada. Quando ocorre um acidente, né, com trabalhadores informais, eles não vão para a estatística. Então, o número deve ser muito maior, porque também existe um número que aponta, né, que de 40%, uma média nacional, 40% do pessoal empregado na construção civil ainda é de maneira informal. Em algumas regiões do país, esse número pode chegar até 60%. E esses profissionais, infelizmente, têm uma margem, né? A gente não consegue fiscalizar, a gente não consegue acompanhar. Então, quando eu trago esses dados de estatísticos aqui de acidente, eu estou falando em trabalhadores formais. Bom, uma coisa só para entrar num link, assim, né, Daiane, que tipo, a gente até comentou na outra live do número de construções irregulares, onde não se tem nem, né, o conhecimento, acompanhamento técnico, nem nada. Então, aqui são números que a gente está falando de questões formais de trabalho, né, relações formais. E a outra coisa... E a outra coisa que eu acho que é importante destacar, que são os acidentes, eles são, tu comentou ali, queda de altura, choque elétrico e tudo mais. E para cada uma destas atividades previstas, as normas trazem recomendações, procedimentos de segurança e EPIs que são utilizados, né?
nossos alunos que estão aí assistindo sabem, lá no curso a gente tem, considera que o pavilhão é um canteiro de obras, então todo mundo que está lá tem que estar, quando está nas aulas práticas, tem que estar com capacete, com sapato fechado, com jaleco, com calça comprida, e ainda assim a gente espalha vários cartazes dizendo que, né, que tudo tem a sua primeira vez, porque daqui a pouco a gente vacila num quesito ali de não utilizar adequadamente o EPI e é onde acontece o acidente. Então, a clareza dessas informações dos EPIs, de acordo com a atividade, né, que está se realizando, né, que agora eu vejo que no momento da pandemia entra quase que como um outro, né, a gente tem os EPIs específicos agora para a pandemia, além de todos os outros que a gente já tem. Né? Exatamente, exatamente. Se a gente for analisar a legislação, ela tem as normas regulamentadoras, né, que é todo um aparato de diretrizes que vai regulamentar todos os procedimentos de saúde e segurança para todos os setores econômicos, independente de ser da construção civil ou não. Hoje em dia, nós temos um total de 37 NRs, né, a última que foi publicada é de 2018, que é de plataformas petrolíferas, e a nossa, né, que eu sempre digo para os alunos que deve ser o nosso livro de cabeceira, é a NR18. Ela tem ali desde a implantação do canteiro de obra até a execução de um telhado, de uma cobertura, tem todos os cuidados que a gente deve ter. Tem ali o dimensionamento das áreas de vivência, né? Tem gente, por incrível que pareça, tem gente que não sabe que é obrigatório ter no canteiro de obra, né? Um local adequado, um vestiário, um banheiro, né? Tudo dimensionado em função do número de trabalhadores. Então, temos a NR18, né, que vai nos dar essas diretrizes, né, de ordem administrativa e operacional para a gente cuidar do sistema de segurança de uma obra. E além dentro dessas 37 NRs, tem algumas que complementam o serviço, que é o caso da NR-CI, né, que ela fala ali dos equipamentos de proteção individual. Antes de entrar nisso, né, que eu sei que o pessoal fica meio curioso, né, de saber os EPIs ou não, eu gostaria só de destacar, assim, ó, que eu também falo muito nas minhas aulas, né, a palavra-chave, assim, para a gente discutir segurança do trabalho e uma palavra que está muito em voga atualmente, né, é a conscientização, né? Conscientizar. Sempre digo assim que quem trabalha com segurança do trabalho é um trabalho de formiguinha, porque todos os dias, né, a gente tem que estar lá conversando, instruindo, né? Não adianta também a gente fornecer os equipamentos de proteção individual e não explicar como é que se usa a devida utilização. Então, isso também é por lei, né? A lei diz que no momento que a empresa é obrigada a fornecer o EPI, ela tem que fornecer também o treinamento adequado. Eu vi até respondendo ali, eu vi que o Chaico perguntou. Isso, eu anotei também. Sim, Chaico, precisa, né? Na verdade, toda atividade que exige um procedimento específico, ela tem que ter o treinamento, tá? E aí o treinamento vai desde a maneira operacional, lá como é que ele vai executar, fazer o trabalho, e também com relação às questões de segurança, como é que ele vai fazer para fazer aquele trabalho em altura. Inclusive, para trabalhos em altura, é feito também uma avaliação psicológica, porque não são todos os funcionários, colaboradores, né, que são aptos a trabalhar em altura. Então, isso é uma das coisas que às vezes também não é levado em consideração, né? Então, tem todo um aparato, precisa de uma permissão de trabalho que vai analisar desde as condições do tempo, se for a céu aberto, mas enfim, vocês veem que tem bastante coisa para a gente conversar, mas falando um pouco da conscientização. E essa conscientização, pessoal, para um sistema de segurança, ele sair do papel e efetivamente ele ter efetivo, né? Funcionar. Exatamente, ele precisa da adesão de todos, né? E quando eu falo de todos, né? E eu sempre digo assim que essa adesão ela tem que vir de cima para baixo, né? Dos postos das hierarquias mais superiores da empresa, da gestão,
para depois chegar lá na ponta do funcionário, né? É preciso que o gestor esteja imbuído dessa importância desse trabalho de conscientização e querer que a sua empresa efetivamente implante um sistema de segurança, porque senão não vai andar. Porque às vezes a gente quer cobrar do funcionário que está lá na ponta, né, que tá o pedreiro, o servente, né, os colaboradores, e trago outro dado também interessante, que a maioria dos acidentes também no Rio Grande do Sul, nesse período que eu falei para vocês, relacionados à construção civil, são de funcionários jovens, de 20 até 35 anos, com menos de um ano de atuação na empresa, e a maioria em cargos auxiliares, cargos de auxiliar, de serviços gerais, né? Então a gente percebe que são funcionários que não têm a cultura da empresa, né? Não conseguem, não conhecem o risco que estão submetidos, né? na atividade. Então, por isso que é importante o gestor, né, ter imbuído, ter todo um programa, um protocolo de atuação para a segurança do trabalho, né? Eu acho que, assim, uma coisa importante, não sei, mas só fazendo um link, é a clareza da comunicação, né? De que a comunicação de todos os procedimentos, né, passe em todas as instâncias e chegue, né, no trabalhador lá que emprega, que vai ter que utilizar o EPI, e que ele seja consciente, porque ele só vai usar e levar aquilo a sério se ele tomar consciência do quanto aquilo é importante, né, para a vida dele. Com certeza, com certeza. Então, então ter esse trabalho, assim, né, os treinamentos são importantes, desenvolver uma cultura proativa, né, para se apropriar também desse saber do operário, né, porque ele está ali no dia a dia, então ele tem muito a contribuir. Não é à toa que os mapas de risco, né, que quem foi meu aluno aí já ouviu falar bastante, são feitos com a participação do maior número de trabalhadores, porque eles que vão identificar o risco, né, porque eles estão no dia a dia ali. Então, por isso que é importante desenvolver, então, essa cultura, pegando esse saber do operário, né, para que ele passe de ser um simples cumpridor ou descumpridor de regras, né, e passe a ser um sujeito, então, ativo, que vai estar ali policiando os colegas também, né, vai estar auxiliando. Então, por isso que é importante. Por que a gente falou, então, desse tema, né? Porque, claro que sempre, como vocês viram aí, então é sempre importante a gente estar falando, né, de preservar as vidas, né, de ter um ambiente salubre para trabalhar, mas porque hoje, nos dias atuais, no cenário atual, o que a gente menos quer é parar num hospital, né? A gente quer evitar. Então, isso acho que nunca, em tempo algum. É uma consequência, isso vai ser uma consequência da gente estar implantando, da gente estar seguindo as normas de segurança, né? Porque além de nos proteger, a gente está evitando de ter que procurar os serviços de serviços médicos, né? Sobrecarregar o sistema, que até agora a gente não sabe bem como vai funcionar, por isso que é importante. Eu acho que podia entrar agora um pouquinho na questão do tema disso na pandemia, né? Porque acho que tu ia talvez começar a falar assim, o que eu vejo que a gente hoje, além de tudo que as obras já precisam em termos de segurança, né, de proteção e cuidado, agrega todos os cuidados com relação à pandemia. E a pandemia, ela é um problema de saúde, né? Ela é um problema de saúde, né, pública. Então, contextualizando, fazendo um panorama, os órgãos que são os maiores responsáveis por nos dar as diretrizes são os órgãos, as autoridades de saúde, né? Numa escala internacional, a OMS, numa escala nacional, o Ministério da Saúde. E aí a gente vem vindo para o nosso contexto mais local, mais próximo, né? Tanto regional quanto focado para a questão do ramo da construção civil, onde a gente vai ter uma série de decretos, né? Que foram... No começo começou a pandemia e a gente não... Como é que vai funcionar a questão da obra? Era tudo muito novo, né? E daí agora a gente já começa a ter informações mais palpáveis e diretrizes, né? Para a gente conseguir aplicar nesse contexto de canteiro de obras. Então a gente tem decretos estaduais, tem decretos municipais que estão sendo atualizados constantemente, tem as cartilhas do setor das entidades competentes da construção civil, né? Tem o Sinduscom, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil,
Então, e até mesmo isso vai ficando mais restrito e até a gente chegar a ter planos para as obras em específico, para cada realidade de obra, né? Que é o caso depois que a gente vai comentar do IFE. Então, acho que a gente pode ir entrando nesse. Lembrando, né, se a gente for analisar também essas diretrizes, né, esses decretos que foram sendo lançados aí na esfera federal, estadual e municipal, eles também são bem abrangentes, né? E eles praticamente acabam falando a mesma coisa, né? Alguns mais são mais restritivos, outros um pouco mais flexíveis, né? Eu acredito que a gente tenha que seguir sempre o mais rígido, né? Até porque a gente sabe bem como é que vai ser essa questão da pandemia, né? E lembrando, claro, o Sinduscom aqui de Pelotas, né? Depois a gente até vai estar disponibilizando para quem quiser, vamos botar ali na página do curso esses links com esses materiais, né? O Sinduscom disponibilizou, né, uma cartilha com recomendações e é claro, são recomendações gerais, é bom a gente. E aqui também, que a gente está falando, são recomendações gerais. Cada empresa, né, cada setor vai ter que buscar ali adequar a sua realidade, né, a sua maneira de trabalhar, a sua logística, né? Mas o que, que a gente vê assim de impacto, né, de mudança, né? Porque a gente pensou assim, até quando eu propus esse tema, né, me veio primeiro a questão do EPI, né, da fornecimento de EPI, da máscara, da luva, enfim. Mas quando a gente foi analisar esses decretos, a gente foi pesquisar, na verdade é uma coisa bem mais ampla, né? Toda uma mudança de comportamento que diz que a gente deve seguir com as normas de segurança, né, atendendo às outras NR, as normas regulamentadoras. Isso, por o fato de estarmos numa pandemia, não nos exime de estar cumprindo as normas, e além disso, tem outros requisitos que a gente tem que cumprir. Basicamente, o que, que eu notei? Aí tu vai me ajudar, Vanessa. Sim, estou com a minha cola aqui, os decretos abertos. O decreto municipal, né, que autoriza as atividades de construção civil, ele não fala, pelo que eu andei olhando, né, o decreto, agora não vou me lembrar o nome dele aqui, não vou tirar ele daqui para é o 6267, se eu não me engano. O municipal é 6267. Isso, é um 6267. Do dia 22 de abril, né, uma coisa 22 de recente. abril. Ele vai falar o quê? Que está autorizado, né? Sempre cuidando as questões de aglomeração, né? Por isso que aí é importante a gente falar os gestores, as empresas que puderem trabalhar com turnos alternados, né? Com um número de trabalhadores menores. Ele não fala, ele não restringe isso, né? No decreto municipal, já o estadual vai falar, né? Já vamos tocar aqui. Fala, então, essa questão, né, de cuidar da aglomeração, cuidar o controle de pessoas que não são do canteiro de obra, né, de terem um entregador ou alguma outra pessoa que não faz parte daquele dia a dia ali, ter o acesso mais restrito. A questão da higienização, que é fundamental, né? De disponibilizar mais postos, né, de lavatórios, álcool gel, né, para o pessoal estar sempre fazendo a higienização das mãos, né, principalmente, a limpeza das máquinas e equipamentos, né, evitar trena, prumo, enfim, esses lápis de pedreiro, né, esses equipamentos mais individuais, evitar de serem compartilhados e se necessário fazer asepsia, né, a cada 2 horas, né, com álcool ou a solução de hipocloritro. Na verdade, é uma série de recomendações, né, que a gente tem que seguir, que no decreto ele coloca ali o que é mínimo, né, Daiane? O Michel está pedindo aqui para entrar, eu vou revezar um pouquinho para ele contribuir, e aí a gente segue falando dessas recomendações. Deixa eu adicionar o Michel aqui. Não estou achando ele agora, cadê? Michel. Aqui.
Agora acho que tá conectando. Mas essa questão dos decretos, né? A gente, os primeiros que saíram não diziam nada muito específico da construção civil, né? E aí agora os mais recentes, né? Agora que saiu no final de semana do governador do estado é que traz diretrizes bem específicas e direcionadas, né? Não sei, Michel, fala aí Isso. a tua contribuição. Não, era só para acrescentar que a Daiane estava colocando sobre o decreto municipal. Em Bagé, um dos decretos que foi emitido limitava um número máximo de funcionários no canteiro de obras, né, a partir de uma determinada data. Depois eles aumentaram esse limite de funcionários. Era mais para fazer esse acréscimo e aproveitar que a Daiane está comentando sobre, vai começar a falar sobre o modelo de distanciamento proposto pelo governo do estado, se em algum momento ficou claro o entendimento sobre o teto, o limite de funcionários que seria permitido para a realização das obras, né? Eu vi em vários, dependendo das bandeiras, não sei se ela vai fazer essa observação, dependendo das bandeiras, existe um percentual que é permitido, Sim, que né? é permitido. Mas a gente não, eu pelo menos não encontrei qual seria o teto máximo de funcionários que poderiam estar no canteiro de obras para a execução daquele serviço. Ele, na verdade, pelo que a gente, né, leu ali, ele não chega a dar esse teto, né? Ele fala Pois é, do número de trabalhadores por metro quadrado, se estão utilizando EPI ou se não estão sim, utilizando. Mas isso começa a ficar relativo à medida que tu tem que ver qual é a área de atuação, onde é que esse trabalhador sim, está sim, dentro de sim. uma obra. Né? É, Começa a ficar relativo. é que nós temos obras que podem ser muito grandes como obras muito pequenas, né? Então fica um pouco relativo esse. Mas enfim, era Isso só para tá fazer esse acréscimo do decreto do tá, município de Bagé. tá ótimo. Vou revezar aqui para a Daza voltar. Estou adicionando. E, e eu acho que uma coisa importante da gente falar é que todas essas informações elas são muito novas, né? A gente está aprendendo no decorrer do processo, conforme vai acontecendo, né? Eu outro dia escutei acho que era numa live sobre essa questão do impacto do novo, né? Que o ser humano, quando recebe uma notícia ou uma coisa totalmente inesperada, que ele não sabe como agir, a primeira coisa é negar aquela realidade, e aí depois ele começa a observar, depois ele vai aprender para então se apropriar das novas condições. E eu vejo que nossos decretos e nossas aplicações tá exatamente assim, né? No primeiro momento a gente tava lá na China, a gente não sabia se ia chegar aqui. Daí chegou, a gente começou a observar e está caminhando tudo muito junto, né? Então, esses decretos são novos, esse último que saiu foi no final de semana, então até a gente se apropriar dessas informações e conseguir aplicar é um desafio. E até porque essa mudança toda foi muito rápido, né? Então, acho que ninguém, nem setor nenhum imaginava que ia ter uma mudança no cotidiano de todo mundo, né? Acho que conversando, tentando responder um pouco o que o Michel indagou ali, né? O que ele propôs ali. No decreto, né, que saiu ontem, Pelotas está classificado como bandeira laranja, né? Então é um risco médio ali de contágio. Aí a atividade ali, indústria de construção de edifícios, o teto de operação é 50% dos trabalhadores. E aí, na hora que eu li aquilo ali, eu também fiquei, né? Mas como é que eu vou calcular isso, né? Até tem uns protocolos obrigatórios ali, né? Que é protocolo de prevenção, máscara, todos os funcionários com máscara, depois vamos falar um pouquinho disso, vamos ver se dá tempo. Todos os funcionários com máscara, informativos visíveis, né? A gente disponibilizar na obra informativos sobre etiqueta respiratória, sobre o uso correto das máscaras, sobre a asepsia das mãos, né? A limpeza das mãos. Não está aqui como protocolo obrigatório, recomendado, o monitoramento de temperatura. E eu não vi isso também no decreto municipal. Ele coloca como recomendação. Ele não é variável de acordo com a bandeira, mas não entra como obrigatório.
Isso. E aí eu fui ver, né, lá nos protocolos, o que que seria, como é que eles fazem para achar esse teto de operação, esse teto de ocupação, né, de operação. Pelo que eu entendi ali, pelo que eu entendi não, pelo que está ali, é assim, ó, se não é fornecido o EPI, que nesse caso eu entendo que seja máscaras, luvas, né, que são equipamentos que, de proteção que podem impedir a Propagação do contágio, né? Do contágio, sem EPI, faz um cálculo de 4 metros quadrados por pessoa e que tu mantenha um distanciamento de 2 metros entre pessoas, sem o EPI. Com o EPI, essa taxa de ocupação cai para 2 metros quadrados por pessoa e manter um distanciamento entre pessoas de 1 metro. Né? Então, é mais ou menos por aí. Claro que eu entendo também que para um canteiro de obra, foi o que eu conversei um pouco contigo hoje, né, Vanessa? Como é complicado isso. Né? O pedreiro está ali fazendo o reboco da parede, né? E tem o servente que está auxiliando ele com a ferramenta, com a argamassa, né? Como é que ele vai alcançar a 2 metros de distância? Então, isso são coisas que realmente a gente está aprendendo, são recomendações para a gente partir do norte, né? A gente tem que ter uma orientação, né? Ó, o máximo de distanciamento que tu puder, tu tem que ter. Então, eu acho que isso é importante, mas que aos poucos as empresas vão tentar se adequar. Se a gente for olhar no decreto municipal, ele vai falar só de distanciamento de 2, no item ali, construção civil, ele vai falar do distanciamento de 2 metros entre pessoas, que também e com utilização de EPI, né? Então tem que ter todos esses cuidados. E uma coisa meio estranha também, porque ele coloca como protocolo de prevenção obrigatório o uso da máscara, né? O uso do EPI, a higienização. Mas, ao mesmo tempo, para o cálculo do teto, da ocupação, ele abre como se não fosse... É estranho isso, né? É meio confuso, mas enfim. E uma coisa importante a gente destacar para os colegas, né, para os alunos aí que estão nos assistindo, que uma recomendação que tem em todos os decretos, né, em todos os documentos que a gente analisou, desde a escala federal até a municipal, é que o funcionário que tiver tido um contato direto com alguém com um caso suspeito ou confirmado, ele tem que comunicar para a chefia imediata, né? E ele tem que fazer quarentena de no mínimo 14 dias. 14 dias. Que teve contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado. E também ser afastado das suas atividades se ele tiver qualquer um dos sintomas da Covid. Isso é importante, né? Porque às vezes quem de nós nunca trabalhou com uma gripe, com uma exposição, né? Porque tem que trabalhar, enfim. Nos tempos de hoje, isso não vai poder mais ser aceito, né? A gente vai ter que reconhecer que a gente vai ter que buscar uma autoridade médica, né? Assistência médica, para dizer, ó, eu tô com um mal-estar, eu tô com uma dor de cabeça, enfim, para ser feito procedimento. Isso é importante destacar, tá? E o encaminhamento imediato também, em caso de suspeita de algum sintoma, né, para o órgão de saúde competente, né? Isso. Eu acho que, assim, esses procedimentos e tudo isso, à medida que, né, a gente vai implementando, né, e esse processo de conscientização, a tendência é melhorar na construção civil a questão da saúde, né? Até porque outras gripes, outros resfriados vão acabar minimizando o contágio também, mas que é um desafio, é um desafio bem, bem grande. E por isso a importância que a gente estava falando lá no começo da conscientização, né, desses trabalhadores. Porque a gente está falando dentro do canteiro de obras, mas até eles chegarem no canteiro de obras, eles passaram pelo transporte público, eles passaram nas suas residências, eles estiveram no comércio, em setores onde o governo está permitindo que estejam. Então, é um processo de conscientização, né? Então, como é que todo esse encadeamento de circulação e de tudo mais, como é que, né, isso se reflete lá no canteiro de obras, ou, né, o contrário. Então, acho que esse papel da conscientização de que todos nós temos que fazer a nossa parte,
né? Temos que ser responsáveis por nós e por quem, né, a gente está ali orientando ou está fiscalizando e tudo mais. Exatamente. Eu acho que a gente não pode alegar que não existe orientação. Eu acho que as orientações, elas são em grande número. E aí cabe gestor, né? Cada trabalhador também informal, né? Que às vezes tem conversa com um, com outro, pode também tá se prevenindo, né? Isso aí é importante. Uma coisa ali que tem na cartilha do Sinduscom, eu acho, na do Sinduscom, que eu acho importante também, a questão, né, da higienização, né, tu falou a questão do transporte, sempre quando chegar na empresa, fazer a higienização das mãos, né, os refeitórios, né, procurar espaçar mais as mesas, né, com isso tu vai diminuir o número de lugares, então tu tem que revezar os fazer horários. Um rodízio na escala do Então, horário das refeições e tudo mais. Também é a... Fala, pode falar. Não, aí a gente vai entrando em questões que são apontadas de forma genérica ali nos decretos e nas cartilhas, mas que, de acordo com a característica da obra, elas vão se refletir através de um plano, né, de trabalho agora que atenda as questões da pandemia. Para a gente, estou cuidando aqui mais ou menos o tempo, quando eu espio, assim, eu estou olhando o horário. Então, a nossa live, a ideia era vir desde os aspectos mais gerais, né, de segurança do trabalho, dos EPIs, falando dos decretos, das legislações, até aproximar uma realidade local que a gente tem, né, que são as obras da nossa instituição, que é um desafio concreto, né, como instituição de ensino na formação, mas como instituição que tem suas obras, tem seus projetos, a gente está enfrentando esse problema e tentando desenvolver propostas para isso também. Então, a nossa ideia é compartilhar esse desafio real e concreto que a gente tem, né? Então, não sei, Dani, tu quer comentar mais alguma coisa agora? Se eu já posso passar por mim. Eu acho que se me der a palavra, eu vou falar os 50 minutos inteiros. Eu acho interessante agora a gente ouvir um pouco o Michel, como é que é a experiência, né? Sim. Como é que a reitoria está tratando disso. E em cima disso, depois a gente faz algumas colocações, tá? O Adriano está perguntando até que horas vai. Adriano, normalmente as lives têm duração de 1 hora e depois eles nos cortam. Então, por isso que a gente tem que cuidar com o horário. E aí eu vou, para a gente, né, falar agora um pouquinho. Vamos continuar falando do mesmo assunto, mas aplicado à experiência que a gente está tendo aqui nas obras do IFE. Daí o Michel vai trazer as suas contribuições e eu estou procurando aqui. Achei. Tá. Então, ó, o Davidson, que também trabalha lá, ele estava colocando alguma coisa aqui, ó, boa noite. O Davidson colocou como avalia o uso destes protocolos no caso das aulas práticas no curso de edificações, quando da retomada das atividades escolares. Isso ainda está sendo um desafio, Davidson, tá? Né, o pessoal, a gente estamos tendo várias reuniões para se discutir, mas ainda vai ser um desafio para a gente. Nós temos conversado bastante, eu e o Davidson, sobre todas essas preocupações que a gente vai ter que ter, não só na questão de canteiro de obras, mas também na retomada das atividades presenciais do Instituto e principalmente na retomada das aulas, né, para que a gente tenha toda uma segurança, um ambiente seguro para poder retornar aí às nossas atividades. Mas para entrar no nosso assunto, né, referente às obras do Instituto, que tu e a Daiane introduziram agora há pouco, nosso instituto hoje ele tem 8 obras sendo realizadas em todo o estado, né? Nós temos regiões com bandeira amarela, a maioria das regiões com bandeira laranja, e até semana passada tinha uma das regiões com bandeira vermelha. Então nós tínhamos uma série de ações diferenciadas que poderiam ser tomadas, né? E, ao mesmo tempo, questões de dificuldade interna, institucional, para poder realizar a fiscalização de algumas obras, né? As obras do Instituto, elas são executadas através de empresas contratadas para prestar esse serviço para o Instituto, e a fiscalização das obras é realizada pelos profissionais do Instituto, engenheiros, arquitetos, técnicos, que são lotados em alguns campos, ou então
que estão lotados na diretoria de projetos e obras, na reitoria, onde eu trabalho junto com os colegas, né? Nós temos 2 obras do Instituto hoje que são fiscalizadas exclusivamente pela DPO. Então, infelizmente, em virtude dos deslocamentos, essas obras nós não tivemos como retomar elas, apesar de uma condição favorável, né? Uma sinalização de que aquela região tem uma condição menos preocupante do que as regiões onde nós temos obras, por exemplo, encharqueadas, em Pelotas, né, com bandeira laranja, e que exige uma preocupação maior. Mas, mediante a todas essas preocupações, esse momento que a gente está vivendo e que a gente vai viver ainda por um bom período de tempo, né? Não vai se restringir a 2, 3 meses. Acredito que isso ainda vai levar um tempo até que a gente tenha uma vacina ou então uma medicação para poder conter os problemas causados pela Covid-19. Nós criamos um manual de procedimentos de fiscalização de obra e também de execução dos serviços por parte da empresa, né? Colocando algumas medidas de prevenção, alguns cuidados que a empresa deveria adotar e os caminhos que a fiscalização técnica deveria seguir para que as obras pudessem continuar sendo realizadas, né? Eu acho que é fundamental, né, que se tenha esse manual para que a comunicação entre as partes, a comunicação tão falada pela Daiane e a conscientização, né, de todas as partes perante a situação que a gente está vivendo fique muito clara, né? Que o Instituto possa deixar claro para a empresa o que espera de ações, o que espera de medidas sendo aplicadas pela empresa no canteiro de obra e o que a empresa precisa fornecer aos seus funcionários, né, para que eles também se sintam seguros no canteiro de obra, né? Então, a principal das ações é a comunicação, né? É o estabelecimento de estratégias que permitam uma educação dos funcionários, uma conscientização dos funcionários perante a situação que a gente está vivendo, né? Qual é a necessidade da utilização da máscara? Qual é a importância do distanciamento entre os funcionários dentro do canteiro de obra? Práticas que a gente não costuma adotar com frequência dentro do canteiro, né? A higienização das ferramentas, né? O não compartilhamento dessas ferramentas com um colega que está próximo. Cuidados que antes a gente poderia pensar que é besteira, mas que nesse momento são fundamentais para a gente prevenir que possa vir a aumentar o risco de contaminação pelo vírus, né? Então, a partir desse manual, a gente entrou em contato com as empresas, né? Fizemos um questionamento com relação ao interesse pela retomada das obras. É importante dizer que nessa hora todo mundo está junto, né? Não cabe à administração pública dizer tem que voltar e obrigar a empresa a fazer algo que nesse momento colocaria em risco funcionários e a própria administração da empresa e os servidores do Instituto. É a vida e a saúde, né? A preservação da vida e da saúde, que é o que está nos norteando, né? Sem dúvida, isso em primeiro lugar. Então, foi feito um questionário, né, às empresas com relação ao interesse pela retomada. Da mesma forma, questionamos os nossos colegas fiscais técnicos das obras. Vanessa, uma das fiscais das nossas obras, né, Vanessa? E também os diretores dos campos onde as obras estão sendo realizadas, né, para que a gente tenha um parecer de todas as partes envolvidas se é possível a retomada ou não. Antes disso, uma análise de riscos bem fundamentada, né, para avaliar se, independente do cenário, é favorável a retomada ou não, considerando todos os decretos que estão em vigência, né, todas as precauções que estão sendo tomadas nos municípios, número de casos que estão sendo reportados a cada dia. Então, tudo isso a gente fez uma análise, passamos a questionar as partes envolvidas e, a partir da demonstração de interesse e de sinalização de que seria possível a retomada das obras, então a gente passou para o segundo momento, que seria a divulgação desse manual, desses procedimentos
e também a solicitação de que a empresa demonstrasse para nós, Instituto, um plano de desenvolvimento das atividades durante esse período. Esse plano é fundamental para que a gente tenha conhecimento de quais as ações que a empresa vai adotar em prol da segurança dos seus funcionários, né? Como é que ela vai dividir as frentes de trabalho, quais são as medidas de prevenção que ela vai adotar dentro do canteiro. Nós estabelecemos algumas regras, né? Nós impomos algumas condições. Por exemplo, a aferição da temperatura dos funcionários. Obrigatório, independente de bandeira, independente da situação em que o município possa se encontrar, o Instituto está cobrando das empresas que faça essa aferição, que registre em diário de obra, né, que faça a comunicação diariamente por e-mail para a comissão de fiscalização, para que isso fique bem registrado, né? Também nós pedimos para que todas as empresas apresentassem, através desse plano, quem são as pessoas que farão parte da obra, da execução dos serviços, e se essas pessoas estão dentro ou não do grupo de risco, né? Aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco, elas terão que ficar afastadas, né? Fazendo um trabalho remoto ou de alguma forma que a empresa certamente vai encontrar um meio para que essa pessoa continue realizando as atividades para a sua empresa. Mas tudo isso no entendimento de que não pode haver risco para os funcionários que estão desenvolvendo a obra, né? Medidas que a Daiane já colocou, lavatórios, né? Quantidade grande de lavatórios no canteiro de obra para que o pessoal possa fazer higienização das mãos, distribuição de álcool gel também, ou então álcool 70%, né? Para que os funcionários possam fazer a higienização das mãos e também a limpeza de suas ferramentas. Uso de máscaras, fundamental o uso de máscaras, né? Então, todos os procedimentos, todas as ações que nós entendemos como mínimas, que a empresa tem que apresentar, e neste plano ela pode apresentar outras necessidades, outras ações que ela entende como fundamentais para o prosseguimento da obra. Redução do turno de trabalho, revezamento de funcionários, né, de turnos. Aí nós deixamos em aberto e, claro, a empresa nos apresentando esse plano, desculpa, nós avaliaríamos esse plano e se estiver de acordo com aquilo que nós consideramos fundamental para a execução do serviço com segurança, nós autorizamos a retomada da obra dentro do Instituto, no caso. Né, atendendo, foi, eu acho que uma maneira que se encontrou, né, uma maneira muito, acho que tecnicamente, né, correta e tudo mais, de se aliar, né, a questão do cuidado com a saúde com a possibilidade do funcionamento das obras. A gente sabe que no mercado da construção civil, a maioria das obras até não parou, né, mas no Instituto se teve esse entendimento que era um momento por uma precaução, era mais prudente, né, a gente analisar a situação e então retomar com segurança e com cuidado, né, pela questão da saúde. O primeiro momento foi um momento de choque, né, da gente não saber como lidar com essa situação nova, né, então foi necessário fazer uma parada para avaliar a situação, né, e entender de que forma nós deveríamos dar prosseguimento às nossas obras. Foram realizadas várias conversas com os profissionais do Instituto, com as empresas também. Nós buscamos sempre fazer um contato claro com elas, direto com elas, para que todo mundo fique ciente do que a gente está pensando e para que eles também tenham o conhecimento de que nós estamos buscando uma forma de retomada das obras, né? E acredito que aos poucos a gente conseguiu construir a realidade para que em breve essas obras sejam retomadas, né? Nós escutamos alguns podcasts, a gente fez algumas consultas na internet sobre quais as ações que as empresas têm adotado pelo Brasil afora, né? E a gente identificou algumas situações bem interessantes, né? Por exemplo, tem empresas que estão adotando a aplicação de uma portaria na entrada do canteiro de obras, onde o funcionário ele se apresenta
vai ter a sua temperatura aferida, no caso, e a primeira ação que ele vai tomar dentro do canteiro de obras é fazer a higienização das mãos, né? É como Então, se fosse uma recepção, né? Cria um novo espaço dentro do canteiro de obras. exatamente, exatamente. Né? Outras ações, como a limpeza do seu EPI, capacete, né? Botina também, conscientização. A Daiane, até gostaria que ela fizesse alguma observação, se possível. Existem algumas práticas que são adotadas em algumas obras, como o DDS, né? O Diálogo Diário de Segurança, que é uma reunião inicial na obra de 5 a 15 minutos, onde são discutidas algumas práticas, algumas questões de segurança que podem contribuir muito para que se tenha segurança no canteiro de obras. Talvez nesse momento seja fundamental a realização desse DDS, não só em grandes obras, mas também em pequenas obras, para fazer essa conscientização dos funcionários, né? Distribuição de folhetos, aplicação de cartazes em lugares onde eles possam visualizar quais as medidas precisam ser adotadas para precaução, para prevenção, né? Ações todas em prol da segurança dos funcionários, né? Outra coisa que eu anotei aqui para obras maiores, né? Com relação aos refeitórios, aos banheiros, né? Aumentar o espaçamento entre as pessoas que ficam sentadas no refeitório, isso daí ele até comentou, né? Diminuir Da ventilação também dos espaços, né? De manter ventilação, sim, sem dúvida. Orientação também com relação ao deslocamento dos funcionários até a obra, né? Eu não lembro qual foi a cidade, mas eu vi, acho que foi até na televisão que o pessoal passou em algum jornal, não lembro qual agora, que o próprio município ele está criando mais ciclovias para que as pessoas possam ir até o trabalho de bicicleta, ao invés de utilizarem os meios tradicionais de transporte, né? Então, são inúmeras ações que eu acredito que não só as empresas responsáveis pelas obras, né, estão adotando, mas também os municípios, para que a gente consiga ter uma condição mais segura de deslocamento e para que também os funcionários possam voltar a trabalhar, né? Michel, o nosso tempo está se esgotando, eu tô com medo que a gente saia sem se despedir e sem dar os novos anúncios aqui, tá? Assim, na próxima semana a gente tem a nova live da EIDE, que vai tratar sobre patologias com enfoque na questão da capilaridade, na impermeabilização, que é o Fabrício e o Bernardo que estão organizando. Vai ser boa também. Vai ser boa, vai entrar num tema bem técnico. E aí agora eu acho que eu vou passar para a Daiane, né, dar uma falinha rápida de encerramento e volto para ti e a gente encerra então, tá? Certo. Muito obrigada, queria te agradecer muito, Michel, por Imagina. essa participação e, né, por compartilhar com o pessoal aí, com a nossa comunidade, a nossa experiência de IF. Tá? Está sempre à disposição. Tá bom, deixa eu trocar aqui. Então, Daiane tá aqui. Temos uns minutinhos finais aí, então, que a qualquer momento a gente pode ser interrompido, mas fala, Daza. Passou rápida a nossa conversa, né? Muito, Bom, só para complementar, antes de eu finalizar, a questão dos DDS, eu até tinha anotado aqui, que é uma estratégia super importante que as empresas têm utilizado, né? Porque tem o treinamento que os funcionários são obrigados a passarem, né? Mas às vezes o treinamento tu vai lá, fala 6 horas, sei lá, um tempo e depois esquece. E esse diálogo diário de segurança, ele é feito diariamente, 5, 10 minutos ali com os trabalhadores, para motivar, para esclarecer a importância da segurança. Só destacar que nesses tempos de pandemia, a gente está... A recomendação é que se faça o diálogo diário de obra de segurança ou individualmente ou com grupos menores, né, para não ter aglomeração. Então, tem todo esse... Mas certamente é uma estratégia que funciona e tem sido bem utilizada. Bom, a gente tem 40 segundos aqui, Daiane, começou um cronômetro na minha frente. Meu Deus, então
Eu ia falar eu tinha separado aqui uma fala de um jurista do trabalho que participou enfim, nem vou falar mais, cara. Queria agradecer, muito obrigado, adorei, espero ter contribuído. Vanessa, muito obrigado por ter pegado junto aí. Michel, muito obrigado, adorei a tua fala, assim, saber um pouco mais como é que está acontecendo isso aí. E é isso, gente, estamos aqui. Um beijo. Beijo. Tchau. Vamos fazer a nossa parte nesse processo, né? Fique em casa, pode, e quem tem que